Bom dia a todos, a todas. Quero dizer inicialmente do meu prazer e da honra que sinto de poder participar desse evento, ainda que num momento tão difícil para todos nós que lutamos pela instituição desse regime jurídico único lá há 40 anos atrás, né, na Constituinte de 88, depois na elaboração da Lei 812, na luta pela redação da Lei 812. Portanto, ainda que seja um momento tão difícil de enfrentamento dessa situação, me parece que é fundamental a iniciativa da Frente Parlamentar de envolver o movimento sindical como um todo, o movimento sindical do funcionalismo, para que nós possamos, então, estabelecer estratégias e espaços de luta para tentar reverter essa situação. Meu papel aqui é mais de tentar trazer a vocês alguns aspectos de natureza política a respeito da decisão do Supremo, né? Deveria dizer de natureza jurídica, mas não de natureza política, porque me parece que a decisão encerra um ponto de vista que o Supremo Tribunal Federal tem externado a respeito da organização do Estado brasileiro. E eu diria mais do que isso, da organização da sociedade brasileira, na medida em que legisla e vem legislando sobre diversos aspectos sobre os quais não deveria legislar. Então, mas antes de nós entrarmos na decisão do Supremo propriamente dita, é bom lembrar um pouco o que era a situação que nós vivenciávamos nas décadas de 70 e 80. Boa parte de vocês aqui nem havia nascido naquela época e, portanto, é bom sempre a gente lembrar que mundo era aquele. Que mundo que levou o legislador constituinte a decidir pela instituição de um só regime jurídico de ingresso no serviço público e de relação jurídica entre os servidores e a administração. Era já um mundo jurídico bastante diverso, né? Nós não tínhamos basicamente o regime seletista iniciado lá no início da década de 70, antes o regime estatutário da antiga Lei 1711, e a partir do regime militar recrudesceram as contratações pela CLT, e tínhamos já naquela época algo que ainda era embrionário de terceirização, a atividade finalística, a atividade de apoio, né? O cafezinho, a limpeza, essa já era a realidade do serviço público naquela época. Mas só a diferença entre estatutários da 1711 e servidores seletistas já causava, à época, uma dificuldade enorme de gestão pública. Enorme, gente. Porque eram direitos absolutamente distintos. Você tinha na mesma sala, fazendo exatamente a mesma função, servidores com salários diferenciados entre si e, sobretudo, direitos funcionais completamente diferentes. E isso dificultava não só o espírito de equipe na produção do serviço público, na qualidade do serviço público, mas também o próprio desempenho desse serviço público e, portanto, em última análise, dificultava a qualidade desse serviço prestado à população. Então, não foi o RJU, eu diria, não foi só uma conquista do movimento dos servidores, foi uma conquista da sociedade no processo constituinte que entendeu por bem de organizar o Estado brasileiro. Organizar, dando uma diretriz clara de direitos funcionais isonômicos, de tal modo, inclusive, que, a partir daquele momento, nós pudéssemos estabelecer um processo de organização dos servidores em carreira, sempre com o objetivo de valorizar a função pública de um lado, mas, de outro lado, melhorar a qualidade dos serviços públicos prestados à população. Então, nós vínhamos desse universo nas décadas de 70 e 80, e foi isso que nos levou à criação do RJU, pelo menos do federal. Alguns estados já haviam até adotado regimes estatutários antes mesmo de 1990, né? E depois transformados também em regime jurídicos únicos, né? Os estados, de maneira geral, adotaram regimes estatutários como únicos. As prefeituras, daí nós já temos uma variação grande entre regime único de natureza seletista ou regime único de natureza estatutária. Então, essa era a situação que nós tínhamos naquela época. Boa parte de vocês aqui lembra bem que nós tínhamos pouquíssimas... Precisa avisar na cabine só para trocar a tela. Ah, está passando? Tá. Tá bem. Pode passar a tela, por favor? Eu não percebi que estava. Então, estamos aqui. Realidade anterior à Constituição de 88.
tínhamos naquela época pouquíssimas estruturas em carreira. A Alice lembrou bem da luta da FASUBRA pelo antigo PCC-TAI, né, que já era embrionário naquela época, final dos anos 70, começo dos anos 80, mas fora essa experiência, eram pouquíssimas as experiências de carreira no serviço público, exatamente porque era impossível estruturar carreira sob regimes jurídicos diversos. Ia ter o quê? Uma carreira dos seletistas da universidade, paralela a uma carreira dos estatutários das universidades. Enquanto nós não unificássemos direitos, seria impossível seguir adiante na unificação, na criação de carreiras e na melhoria da própria qualidade do serviço público. E, de modo geral, um descontentamento generalizado de parte dos servidores. Gente, esse movimento que está aqui hoje, essas entidades que estão aqui hoje, boa parte delas nasceram sob regime militar. Nasceram quando era proibido aos servidores públicos fazer greve. Nasceram quando era proibida a sindicalização. Por que nasceram? Porque havia um grande descontentamento suficiente para enfrentar o regime militar, suficiente para fazer greve no governo Figueiredo. Associações pré-sindicais anteriores à Constituição de 88, mas, evidentemente, já organizações de caráter sindical. Então, esse descontentamento da época foi o que gerou o caldo de cultura que criou o movimento dos servidores federais de maneira geral e projetou o movimento dos servidores de estados e de municípios. Bom, vencemos, então, a batalha da Constituição do regime jurídico único, né? Pode passar 2 slides aí para frente, por favor? Opa, o que que eu estou aqui no meu... Pode passar? Mais uma para frente. Bom, vamos ficar nesse agora, então. A Constituição de 88 e depois, então, o RJU, em 1990, vieram exatamente seguir essa trilha, né, esse caminho e dar as condições para o que foi constituído dali para frente, né? Evidentemente, naquele primeiro momento, sobre governo Collor, era impossível se pensar em muitos avanços de direitos além daqueles que já estavam constituídos no regime jurídico único. Na verdade, foi o Congresso Nacional que conseguiu, à época, fazer aprovar aquela lei, que não era de vontade nem mesmo do presidente da República à época. E as organizações seguintes de carreiras, etc., vieram à medida que a luta dos servidores foi se desenvolvendo e à medida que se abriram espaços mais democráticos de decisão e de discussão entre o funcionalismo público e o governo federal. Pode passar, por favor? A decisão do Supremo, então. Mais um slide, por favor. Pode passar? Bom, o mundo de 88 não é o mesmo mundo de 2025. Esse que nós pintamos lá na década de 70 não é o mesmo mundo de hoje. Hoje nós vivemos numa conjuntura, inclusive jurídica, em que a terceirização em larga escala já foi autorizada pelo Supremo, inclusive no serviço público, A contratação temporária já foi autorizada pelo Supremo Tribunal Federal, inclusive no serviço público, e faltava a cereja do bolo, que era dizer que tudo isso pode conviver ao mesmo tempo. Portanto, a queda da obrigatoriedade de um regime jurídico único não nos transporta só àquela situação, à vida lá em 1988 e as dificuldades daquela época. Não, ela se dá num momento muito mais difícil, no momento de consolidação das terceirizações no país, um processo de recrudescimento das terceirizações, um processo de crescimento das contratações temporárias. Portanto, é muito mais grave hoje não termos um regime jurídico único do que era grave em 1988 não o termos. Porque, na verdade, naquela época a gente convivia com aquela desigualdade entre seletista e estatutário, mas se limitava praticamente, a dificuldade da gestão pública se limitava a isso.
né? Hoje o universo é extremamente mais amplo, né? E o RJU tem sido o estabelecimento do RJU e da forma de ingresso por concurso público tem sido um elemento crucial de freio a essas outras modalidades de prestação de serviço, né? E o fim do RJU, ainda que se diga que mesmo as contratações por CLT gozarão de estabilidade ou parcial ou total, não é exatamente a mesma coisa que nós vamos ter a partir do momento que tivermos quebrado essa espinha dorsal. Pode passar, por favor? Efeito prático da ADIM 2135. Em primeiro lugar, é bom a gente lembrar que essa ação direta de inconstitucionalidade não discutia o mérito da emenda 19, o mérito no sentido de modificar o artigo 39 e acabar com o RJU. A ADIM não discute isso, se deve ter um regime jurídico único ou não deve ter um regime jurídico único. A ADIM discutiu uma questão formal, né? O modo de tramitação daquela emenda no Congresso Nacional fraudou o regimento das casas. E, portanto, aquela emenda constitucional era inconstitucional por conta de uma questão formal, né? Então, eu digo que isso é importante, porque se o Supremo tivesse dito que era inconstitucional o regime único, nós teríamos dificuldade até mesmo de uma nova PEC que estabelecesse um regime de natureza único. Então, ele não disse isso. Ele disse apenas que aquela emenda constitucional poderia ser aprovada como foi e teria valor jurídico como foi aprovada, né? Tem valor jurídico como foi aprovado. Tivemos a liminar nesse período de vigência aí entre 2008 até o ano passado, mas lembrem que antes de 2008 também não havia liminar, não é? A PEC é de 1998, durante 10 anos nós não tivemos a liminar e nem por isso acabou o regime jurídico único. Nem por isso o governo começou em larga escala a contratar pela CLT, porque sempre pesava essa decisão do Supremo como algo que poderia vir a invalidar outros regimes de contratação, de admissão, né? O julgamento, então, afastou, pode passar o slide, por favor? Afastou a inconstitucionalidade e adotou a redação do artigo 39, que não vou repetir aqui. E o Supremo trouxe a decisão do Supremo, ainda não publicada, esse é outro aspecto importante da gente destacar, o acórdão não está publicado ainda, portanto, a gente sabe o conteúdo da decisão a partir da participação na própria sessão e da ata de julgamento, mas o acórdão vai nos dar elementos mais objetivos, até mesmo para os recursos, né, para o embargo declaratório, que ainda é possível opor à decisão. Mas na decisão do Supremo já tem um elemento que me parece ainda que sujeita a embargo declaratório. Ele veio tentar trazer uma certa segurança jurídica à situação consolidada, de dizer que não seria permitida a transformação em larga escala do regime estatutário em regime seletista. Porque essa foi a primeira dúvida, né? Se lá atrás foi possível transformar antigos estatutários e antigos seletistas em estatutários da 8.112, numa tacada só por conta da própria Lei 812, o fim do regime jurídico único poderia permitir, numa tacada só, que o poder público, não só a União, estados e municípios que tenham instituído o regime jurídico único, possam simplesmente transformar esses servidores em seletistas, disse o Supremo, não podem. Até aí, pelo menos isso de segurança para os atuais servidores. Porém, a decisão do Supremo listrará, mesmo aos atuais servidores, outros riscos e outros problemas que nós vamos tentar colocar na frente. Então, aqui houve uma modulação no Supremo no sentido de conferir uma eficácia limitada à decisão e vedando a transmudação de regime dos atuais servidores, seja ele um regime estatutário ou seletista, no nosso caso aqui, regime estatutário, proibir, então, a transformação dos atuais servidores em servidores seletistas, até porque isso traria um problema de natureza financeira absurdo para a própria União. Vamos ter que pagar o FGTS, por exemplo, vão ter que recolher os anos todos de FGTS. A decisão também... Pode passar, por favor? A decisão também não impõe o cancelamento dos atuais regimes jurídicos únicos,
nem mesmo o seu caráter único. Ela não diz que não pode ter mais, ou que a Lei 812, como único, deve deixar de ser. Não, ela diz apenas que a administração pública agora compete decidir. O presidente da República pode se comprometer, por exemplo, em, pelo menos durante a gestão dele, manter o regime jurídico único. Se o Ministério da Gestão já emitiu uma nota a respeito, né, como colocou o deputado Rogério, perfilando boa parte daquilo que a gente imagina e defende, me parece que talvez o passo seguinte possa ser uma carta compromisso do governo federal para que isso tranquilize de certo modo e nos dê tempo de certo modo no âmbito federal, mas que também auxilie a luta dos servidores estaduais, gente. Porque nós estamos aqui num ambiente praticamente de servidores federais. O problema será muito mais grave em estados e municípios, muito mais. Porque aqui tem uma certa unidade de pressão, tanto das organizações de servidores quanto do parlamento, que mesmo em minoria, a PEC 32, vocês demonstraram isso, mesmo em minoria, conseguem barrar determinadas medidas que afrontem diretamente a população usuária e os servidores de maneira geral. Então, eu penso que esse é um aspecto também que se pode estabelecer na luta no passo seguinte. Aí vamos daqui a pouco ouvir o secretário de Gestão, importante também, mas penso que as entidades sindicais, de maneira geral, e a Frente Parlamentar, aqui em particular, podem cobrar do governo federal uma posição firme no sentido de manter o regime como único na defesa de um regime que permite a sustentação do serviço público, a qualidade do serviço público, constitui a base para isso. E, a partir disso, tente projetar essa política para estados e municípios para que eles também mantenham até que nós possamos ter uma solução futura, talvez uma PEC, como já foi ventilado aqui, uma nova emenda constitucional que vise restabelecer o modelo anterior, ainda que casando nessa redação com outros aspectos que eram interesse da PEC 19, né, a estruturação das carreiras, comissões de carreiras, etc. Não discordo que essas coisas estejam constitucionalizadas. Me parece que é preciso apenas manter o regime jurídico como único. Pode passar o slide, por favor? Aqui eu digo, em suma, o que fez o Supremo era o que queria a PEC 32. Não é? Eu diria mesmo, a PEC 32 como PEC se tornou desnecessária. Bastam agora as leis. Porque se nós podemos admitir no serviço público, com as variadas modalidades que os regimes permitem, os regimes livres de admissão permitem, essa barreira que a PEC, uma das barreiras era essa, eu diria a principal, que a PEC 32 pretendia, já foi vencida na decisão do Supremo Tribunal Federal, foi vencedora na decisão do Supremo Tribunal Federal. Então, mesmo a emenda constitucional, me parece que o seu conteúdo principal esvaziou. É verdade que ela tem muitas outras mazelas e muitas outras questões prejudiciais ao funcionalismo e ao funcionamento dos serviços públicos que precisam permanecer sendo combatidos, mas é preciso que a gente veja que esse aspecto principal da manutenção do regime jurídico único foi quebrado, né? Ou pelo menos está sendo quebrado, se não em definitivo, pelo menos até o momento em que transite em julgado a decisão do Supremo. Isso vai permitir uma drástica redução no Instituto da Estabilidade. E como vários parlamentares disseram antes, quando a gente olha o Instituto da Estabilidade, nós, inclusive na condição de servidores que detêm estabilidade, devemos olhar para ela não como um atributo do servidor e como uma garantia do servidor. A estabilidade é uma garantia para o funcionamento do serviço público. E se nós vamos ter agora estáveis apenas aqueles que são estatutários, significa dizer que, num breve espaço de tempo, a maioria dos servidores não serão estáveis. E, portanto, o próprio exercício da função pública, às vezes em mesas paralelas, imaginem um servidor estável, com coragem de vedar determinada ilegalidade, e outro do lado instável e, portanto, sem nenhuma coragem de vedar uma ilegalidade. Um decidindo de um modo e outro decidindo de outro, questões exatamente iguais.
Um deles certamente vai ser submetido a processo administrativo. Eu não tenho nenhuma dúvida de que esse vai ser o futuro que nós teremos aí pela frente. Tá? Também vai ampliar as formas de ingresso sem concurso público, porque a gente tem que olhar essa quebra de paradigma como sendo algo que vai permitir tudo no serviço público. Vai permitir a terceirização mais ainda, vai permitir a precarização das relações de trabalho, os contratos temporários mais ainda, e, portanto, a forma de ingresso como concurso público também vai ser quebrada, pelo menos na sua essência. Nós podemos olhar para praticamente todos os servidores e dizer que todos passaram por um processo seletivo de ingresso, por um concurso público. Pode passar, por favor? Então, eu não sou daqueles que dizem, olha, a decisão do Supremo não fere esses institutos. Ela dá as condições políticas para que esses institutos sejam feridos. E nisso ela é muito nociva a tudo quanto a gente está discutindo aqui. Pode passar, por favor? Os servidores atuais, diz o Supremo, seguirão estatutários e, portanto, submetidos ao regime próprio de previdência da União. Mas se as novas admissões não serão estatutárias, o regime próprio de previdência da União está falido, gente. Não há nenhuma possibilidade de sustentação financeira de um regime previdenciário que não tem ingresso. Ou seja, se a União caminhar para o fim do RJU e a admissão pela CLT, ela estará dando um tiro no próprio pé, que depois vai ser transformada numa PEC de reforma da Previdência, para dizer que, como é insustentável financeiramente, mais uma vez, vocês têm que pagar pelo pato. Fica insustentável. O setor federal, hoje, a relação já é de praticamente 1 por 1, mais do que 1 por 1, já é mais ativo do que aposentado. Portanto, hoje já é financeiramente insustentável. Tanto é que a emenda 103, a PEC, a reforma da Previdência do governo Bolsonaro, trouxe lá um dispositivo dizendo que, quando houver déficit, é possível a instituição de uma alíquota extraordinária. Ora, se o déficit vai piorar, qual vai ser a primeira medida que o governante vai ter que tomar? Porque a Constituição assim o manda. Antes não mandava, agora manda. Vocês vão ter alíquota extraordinária, gente. Esse é o primeiro passo. Vocês vão ter a alíquota normal previdenciária e a alíquota extraordinária, cujo tempo de duração é uma decisão da administração pública, diante do déficit. Sim. E incidindo sobre aposentados também. Tá? E se isso tudo não for suficiente? Se isso tudo não for suficiente, e não será, porque vai ter um limite para essa tributação também, né? Tem um limite em que já é imposto com efeito de confisco, né? E que pode se tornar inconstitucional, nós podemos questionar a constitucionalidade. Então, continuando insustentável o regime de previdência dos servidores, a medida seguinte já está prevista na emenda 103. O fim, a extinção dos regimes próprios de previdência e a sua aglutinação no regime geral de previdência. Como vão fazer isso? De que modo vão operar? Isso já está escrito, já está na Constituição, já foi objeto de aprovação na emenda 103, em que pese a resistência, a louvável resistência dos nossos companheiros parlamentares à esquerda, ou mesmo ao centro. Alguns parlamentares votaram contrariamente à emenda 103, mas, nesse particular, nós perdemos o debate naquela época. Pode passar, por favor? Estou caminhando para o final. Que falo aí aquilo que acabei de dizer, prevê a possibilidade de extinção do RPPS e já fala das alíquotas extraordinárias. Vejam, o nosso papel aqui não é ser o cavaleiro do apocalipse, né? Mas é preciso que a ficha caia, gente. E eu sendo assessor jurídico de entidades sindicais, de várias entidades sindicais, com toda franqueza para vocês, eu digo, a ficha não caiu. A ficha não caiu. Pelo menos daquilo que eu vejo, o movimento sindical ainda não percebeu a gravidade do que está acontecendo. E esse momento, por isso ele é crucial, por isso eu também me dispus a estar presente
E agradeço mais uma vez essa possibilidade, porque acho que daqui para frente nós vamos ter uma possibilidade diferente de mobilização, debate dessas questões nas categorias, de modo a gerar a mobilização necessária para que a frente possa atuar, porque se também não tiver base mobilizada lá fora, não será a minoria no parlamento que vai conseguir absolutamente nada. Consequências preocupantes, estou só relacionando algumas delas, funcionais, desigualdade de direitos, isso virá novamente, dificuldade em instituição de carreiras mais na frente. Vocês passaram agora por um processo de negociação de carreiras com um regime jurídico único e viram a dificuldade que foi de negociar aspectos das carreiras de vocês com um regime só. Imagine se fosse 2, ou 3, ou 4, porque o céu é o limite. Eu não sei o que vão inventar até no lugar da CLT. Quem disse que o sindicato vai representar o E quem disse que o sindicato, a Alice está lembrando muito bem aqui, quem disse que os atuais sindicatos terão representação dessas categorias? Talvez até dos seletistas. Se vocês não avançarem logo na mudança dos estatutos, certamente vocês vão ser pegos com as calças na mão, né? E as entidades serão criadas em substituição às entidades atuais, ou pelo menos a parte da categoria que vier a ingressar daqui para frente sobre as variadas formas. Descontentamento generalizado no funcionalismo, porque essa diferença de tratamento vai gerar concorrência fraticida entre servidores públicos, essa era a realidade daquela época, concorrência por conta da desigualdade de direitos e desigualdade de salário. Isso, ao invés de unificar, pode tornar ainda mais frágil as organizações sindicais. Imensa dificuldade de gestão pública, talvez por isso o Ministério da Gestão tenha percebido a gravidade também da decisão do Supremo, e redução da qualidade dos serviços públicos de maneira geral. No campo previdenciário, já falei de quais são as possíveis consequências. E concluo, então, dizendo que, em primeiro lugar, como falei anteriormente, o acórdão não foi publicado ainda, será publicado em breve. Em sendo publicado, me parece que o primeiro passo, e já foi dito por vocês parlamentares, é os partidos políticos que ajuizaram a DIN embargar de declaração. Nós, advogados, sabemos os efeitos limitadíssimos de embargos declaratórios, de mudança de decisão, mudança de mérito. Mas eu já vi o Supremo mudar de mérito em tanta coisa, em embargo declaratório, que eu quero dizer, possível depende de como as coisas chegarão até o Supremo até aquele momento. Então, acho que mobilização de um lado, com argumentação jurídica e administrativa, demonstração do descalabro administrativo que vai ser isso, pode levar o Supremo a repensar a decisão no mérito ou talvez modulá-la de um modo em que a gente consiga manter as estruturas únicas até que se mudem constituições estaduais, enfim, pensar num modo que postergue essa aplicação final da decisão. Embargo de embargo e tantos quantos forem necessários para que a gente tente fazer com que essa discussão se dê num veio, eu diria, mais sensato, né, do que ele acabou se dando. Em segundo lugar, caminhar exatamente em direção à proposta de emenda constitucional. Eu entendo bem o que vocês falaram da dificuldade de aprovação de uma emenda constitucional dessa natureza, sobretudo pensando de qual é o interesse dos governadores nessa brincadeira. Não é? Certamente, muitos governadores e muitos prefeitos estão aplaudindo e esperando só a publicação do acórdão para fazer a maldade. Só isso. E, portanto, a dificuldade de tramitar uma emenda dessa natureza no Congresso será imensamente maior do que foi aprovar o RJU o artigo 39 na original redação da Constituição. Mas vocês são feitos de desafios, né? O movimento sindical é feito de desafios e ser parlamentar de esquerda no Congresso Nacional é se fazer de desafios. E, portanto, nos cabe estabelecer quais são os desafios, quais são as estratégias, estabelecer as unidades que podemos ter aí do movimento sindical com o parlamento e buscar
né, incessantemente a conquista do restabelecimento do regime jurídico como sendo único. E não descarto, isso porque eu ouvi vocês falarem aqui, se não haveria possibilidade de outras medidas, eu acho que nós devemos pensar na possibilidade de outras medidas sobre o mérito da constitucionalidade da emenda 19. Né? Alguns podem dizer, bom, mas não tem prescrição nisso, esse negócio não é lá de trás, essa decisão não é lá de trás. Na prática, estava tudo suspenso até agora, né? Então, em tese, talvez seja possível discutir, aí nós discutindo a inconstitucionalidade do mérito da emenda 19. Se não for para, através dela, ter uma decisão, talvez seja para, através dela, ter uma liminar. Uma decisão, não de ter uma decisão definitiva, um julgamento definitivo, mas talvez buscar uma liminar que nos permita tempo para fazer a luta política. Enfim, acho que isso é importante que as assessorias jurídicas aí da frente, das entidades sindicais, se debrucem sobre essa possibilidade, sobre essa tese, para ver se nós temos alguma possibilidade de questionar agora a constitucionalidade do mérito, que, como falei, não estava questionada na ADIM original, porque nem era o objetivo dela. Né? Pode passar, por favor? Pode passar, já. Mais um. Bom, fechou. Então tá, minha gente, eu agradeço mais uma vez e digo mais uma vez da minha honra, da minha satisfação de estar aqui, sobretudo com uma companheira. Eu lembro da Alice. A Alice era coordenadora, eu acho, da FASUBRA na época, eu era coordenador da FENASPES, e lembro do primeiro comando de greve, se não me engano, no Simpro, que eu participei aqui em Brasília, e que a gente saía das reuniões do comando da FENASPES e, às vezes, ia assistir às reuniões de comando de greve do Andes e da FASUBRA. E eu via na época, uma menina, por isso que nós somos antigos, né? Essa menina bradar em alto grau, lá no meio de um monte de barbado, e eu ficava pensando, mas que diabo, quem é aquela mulher lá, que fibra que tem aquela baixinha? Então vejam que a fibra dela trouxe ela ao parlamento e a faz uma das parlamentares hoje mais atuante no campo do funcionalismo público. Então é um prazer estar com vocês aqui. Obrigado.